Você já viu Vai Ter Sacanagem? Cenas maravilhosas para se assistir ao lado da família. Kenga para dar, vender e emprestar. Praticamente a Emanuele brasileira. Escandalosamente sensual. É verdade que Chica tinha muita fritura na horizontal, mas eu fico chateado quando o povo diz que era apenas isso, só tinha sexo. Não, realmente o Walter Avancini às vezes dava uma apeladinha, mas não era tão terrível. As pessoas falam como se Chica fosse o filme Calígula. Você já viu esse filme? Se não viu, não assista jamais. Nossa, foi o filme mais nojento que eu vi em toda a minha vida. E as cenas que tinham, a sacanagem, era mais ou menos bem justificadas, afinal de contas, Chica da Silva foi a novela com mais quenga por metro quadrado de toda a história da humanidade. Mas o Ziel, com tanta quenga que tem no Brasil, por que Walter Avancini foi buscar uma quenga aí na Itália? Na verdade, a Titiolina, ela não era da Itália não é daqui não. Ela é de Budapeste, Hungria. Acontece que lá ela conheceu um político, você sabe que político ou é bandido ou é alguma outra coisa ruim. E depois que ela se envolveu com esse homem, ela veio morar na Itália sendo espiã do governo da Hungria. A Ave Maria era realmente uma marginal, uma criatura, ela era da pá virada. E aqui, logo que chegou, o povo achou ela muito bonita, chamaram ela para fazer uns filmes, uma coisa assim erótica. Isso ela foi ganhando uma fama, foi trabalhar no rádio. Veja só, fazendo uma novela radiofônica, erótica, no rádio, é a pioneira da safadeza. E aí depois disso, ela ganhou um programa de televisão no ano 73, por aí, se eu não me engano, e foi a primeira mulher a mostrar os peitos na televisão italiana. Mostrou assim, os mamilos, os pontinhos, disse que mostrou exatamente tudo. A partir daí, ela não parou mais de fazer filme. E, além disso, ela também era política, veja só. Em 2013, se eu não me engano, chegou até fundar um partido. Agora, o nome do partido era qual, Zé? O partido do que já está partido? Não, o nome era maravilhoso. O nome era DNA, Democracia, Natureza e Amor. Só faltou o S no final de sexo. E por que Walter Avancini chamou essa mulher? Chamou porque ela era muito conhecida na época, ela tinha até feito revista erótica também no Brasil, na Playboy, na Sex não. Ela fez numa revista chamada Ele e Ela. Você já comprou essa revista? Você já tem mais de 40 anos? Conta aí embaixo nos comentários pra gente. Então, ela estava na moda e sabia que trazendo esta mulher, ela iria dar bastante mídia. E era o que eles precisavam, mídia e audiência. Eles já tinham como imã de audiência a Adriane Galisteu, que eu já contei toda a história de bastidor na parte 1 deste documentário. Mas a Adriane, coitadinha, não tinha tantas, mas assim, e também ela não era atriz disso. Então chamaram Titiolina para participar de 4 episódios, tentando conquistar o contratador. A interpretação de Titiolina não era aquelas mil maravilhas. Junto com ela tinha uma mulher que parecia mais carrapato do que outra coisa, ficava sempre no pé dela, que traduzia tudo. Teve uma reportagem feita, adivinha por quem? Por Otávio Mesquita, no dia que essa mulher foi gravar. E Otávio Mesquita, você já sabe, né? Assistindo lá essa entrevista, você vai ver, vai confirmar que Otávio Mesquita é inconveniente desde bebê. Nossa, que homem chato. Umas perguntas assim que, pelo amor da madrugada. E aí, é claro, ele não sabe falar italiano, então uma mulher, atriz e tradutora, ela fazia tudo, essa criatura, não sei o nome dela, que estava lá do lado da Titiolina, ele perguntava em português e ela tinha que traduzir. Eu ficava assim realmente morrendo de vergonha dessa mulher traduzindo as perguntas idiotas de Otávio Mesquita. Piacere, come sta? Bene? Va bene? Bene? Sì, bene. La prima volta in Brasile? Sì, la prima volta. E a esperienza, sta gostando? Se ti piace questa esperienza di telenovela. Sì, mi piace molto. Uma das perguntas foi como é que ela tinha sido recebida, se as pessoas a receberam com vontade, com gosto, com desejo. Eu falei... Ela disse, todo mundo me aceitou aqui, muito doce, doce. E aí ela falou a palavra dolce, que doce em espanhol não, em italiano é dolce.
E aí o Otávio pegou esse negócio e ficou falando o tempo todo, dá pra ver que você é doce, doce, vem Maria, mais doce do que rapadura, querendo passar rapadura em titiolina. Se realmente insistisse, quem sabe, eu também tô acabando com a mulher, criatura. Não tô acabando com a mulher não, mas é porque ela realmente faz umas propostas muito inusitadas. Depois de ter feito 300 filmes eróticos, de ter fundado a sua própria produtora desse tipo de conteúdo e entrado na política, ter virado deputada, ainda ter feito o partido, que não era do que já estava partido, ela ainda se ofereceu, veja só você, para acabar com a paz, para acabar não, para começar a paz mundial no mundo. Ela se ofereceu a Saddam Hussein em 1990, se ofereceu para fazer o que? Para fazer SSO, sexo. Se ofereceu dizendo o seguinte, que se ele parasse com a guerra e também liberasse uns reféns que ele tinha pegado lá, acho que eram os reféns, era dos Estados Unidos, se eu não me engano. Então terminasse a guerra aí do Iraque, ou melhor, evitasse a guerra no Golfo Pérsico, ela teria uma noite de amor e de fritura com Saddam Hussein. Mas Saddam Hussein, você sabe como é que era, né? Só perdeu a cabeça realmente depois que foi capturado. Antes disso, ele não perdeu nem a cabeça de cima nem de baixo e disse para ela que não, muito obrigado. E depois, no ano 2000, 10 anos depois, ela também se ofereceu outra vez, desta vez para Osama Bin Laden, porque também estava essa coisa do Al-Qaeda no Afeganistão, enfim. Então, ela disse o seguinte, que se ele parasse com os problemas, ela também lhe daria uma noite de amor. Bin Laden também não quis, preferiu explodir o outro Center, aquele miserável. Realmente, a Titiolina não está fazendo muito sucesso, né? Nem com Vitor Wagner, o contratador, ela fez esse sucesso todo. Ela teve umas cenas com ele, claro, porque ela tem que seduzir a personagem, e na entrevista que eu vi lá no Thiago Leonardo com o Vitor Wagner, ele não gostou muito de interpretar com ela, não. Fez assim umas caras que, nossa, mulher de filme erótico, eu sou um ator, querendo ser aqui um ator sério, e Walter Avancini me empurrando para fazer barbaridades com essa criatura, e também ela não falava nada em português. Ajude-se, meu Sta afogando! Sta afogando! Sta afogando! Sta afogando! Vai rápido! Então, ficava difícil, né? Você tinha que fazer uma cena sensual com uma pessoa que não entendia nada do que você falava. Mas ela entendia assim, o Vitor, porque brasileiro tem toda a bodega. Com certeza ela já teve algum amante brasileiro, já fez alguma coisa com brasileiro. E aí aprende umas palavras, além de outras coisas também mais para baixo. Enfim, depois ela ainda se ofereceu outra vez. Agora, recentemente, em 2022, mas em 2022 ela se ofereceu ao Vladimir Putin para ele parar com a guerra na Ucrânia. Mas Vladimir realmente, Titiolina, pelo amor da madrugada, né? Ele é um dos homens mais ricos do mundo, já numa certa idade. Esse pessoal assim rico, milionário que passou de 50, só quer novinha realmente de 18 anos, Titiolina. Então ele disse não, de bomba eu já basta as coisas que estou mandando para a Ucrânia, não quero você não. Mas o que é 2 ou 3 pessoas para 40 milhões que amam a Titiolina? É uma coisa sobre a novela, ela se chamava Ludovica, era a princesa de Gênova, que é onde eu estou agora. Eu fui para viajar sem saber que ela era de Gênova, mas a personagem era. O pessoal gosta dela e o Zé, acho que sim, porque no ano de 87 foi quando ela conseguiu se eleger deputada mostrando os peitos. Ela mostrava o peito como se dá bom dia às pessoas. Ela mostrou até para o Datena como é que é. Pois é, na década de 90 teve a Copa do Mundo na Itália, o Datena era repórter ainda, era novinho, não era tão cri-cri como é hoje, que não fica em emissora nenhuma, ele tem um gorgulho no rabo, o Datena, mas enfim, ele veio aqui para a Itália, ela mora em Roma. Então ele foi lá na casa dela, gente, a casa da mulher realmente é assim uma loucura, é uma cachaça braba, que tem lá imagem de Pato Donald, do Pateta, do Mickey. Nossa, Ziel, mas é o que? É o bordel da Disney? É uma coisa assim diferenciada. E aí na entrevista lá com o Datena, chega uma hora que Datena pede para ela mostrar o peito.
já que ela mostra assim tão facilmente, dizendo ele que no início ela não queria, mas eles cortaram essa parte da reportagem, só já mostrou a parte em que realmente ela apaga lá o peitinho, e aí o Datena faz uma cara assim de madre santa e desmaia. Bandeirantes, o canal da Copa. Ele falou que a esposa dele passou 5 anos, 5 anos não, tá pega, passou um mês sem falar com ele direito, mas também pudera, né, Datena, depois dessa. E na novela, para terminar aqui o tópico da Titiolina, tem uma parte lá que vários personagens da história vão dar um presente para ela, na igreja, enfim. E quando a Chica vai dar o seu presente, ela abre a caixa, o que é? Uma camisinha. E naquele tempo já tinha Durex e o Zeu. Então, a camisinha eles se chamavam de camisa de Vênus. Agora eu acho que deve ser usada para caminhão, porque a grossura daquele negócio lá, Ave Maria, é para uma carreta. E aí ela fica tão sem graça, a Titiolina, que ela não mostra para os outros personagens que recebeu uma camisa de Vênus. Veja só, inclusive é uma das pautas dela, né? Amar livremente, já que para ela os italianos são muito cheios de tabus. Imagina se ela fosse lá para o Brasil. Ela tá bonita hoje em dia, olha, realmente ela usa uns embelezadores, que é o quê? Um óculos grande, que é o que eu uso também, um boné. Eu entrei no Instagram dela, tem mais de 100 mil seguidores. Agora assim, não dá exatamente para saber como ela está, porque ela é amante do filtro. Menino, ali é um filtro realmente pesado na cara dela. Agora, quando ela tá na rua e alguém fotografa, ela tá de boné ou de óculos. Então, enfim, né? Mas com certeza ela agora já tá com 74 anos, né, Titiolina? Não sei se ela fez igual a Marília Gabriela, que já aposentou a Bacurinha, a Gabi que disse isso. Mas bom, quem sabe se o Reinaldo Ginequini não queira reviver alguma coisa, a Marília também não mude de ideia, né? Ou então talvez ela nem queira, porque agora ele é pansexual. O que é pansexual, Zé? Pan é pão em espanhol. Então é o quê? Uma pessoa que sente atração por pão. Baguete, cacetinho, biju, que é um pão de Portugal, e por aí vai. Beijo, Titiolina. Se a gente fosse dizer qual personagem mais sofreu em Chica da Silva, seria difícil, porque tem a Fátima, tem a mãe da Chica Maria, tem a Carla Cabral, que se chamava Carla Regina na época, mudou de nome porque quem vai saber? Na verdade, eu comentei isso na segunda parte do documentário. E tem a Micaela. Gente, que tristeza, viu? Olha, se tem uma coisa que eu não gosto de Chica, não é nem que eu não goste, é que realmente até hoje eu penso que Micaela e o Luiz Felipe poderia ter tido um romance mais feliz no final, porque esta mulher sofreu do começo até o fim. Primeiro que todo mundo batia nela, o marido batia nela, o filho pequeno batia nela, a Violante batia nela, depois quando descobriu o adultério, colocaram uma máscara de ferro na cara dela. Eu fui num museu de Inquisição lá na Espanha e lá tinha uma máscara usada nesse tempo da Inquisição, terrível. E para acabar de completar, a Violante ainda me contratou não, né? Pegou lá um escravo reprodutor para violentar a dona Micaela de manhã, de tarde e de noite. Imagine que situação. E qual era o nome do escravo, Ziel? Vamos torcer para que não fosse escravo 27. Escravo 22, ali que nem o Jonatas. Olha, realmente que sofrimento. E aí a Teresa Sequeira, que inclusive onde está esta atriz, sumiu, evaporou, já vou comentar. Mas ela disse numa entrevista a um canal da Venezuela, veja você, acho que foi bem na época que estava passando realmente a novela, um pouco depois antes de terminar as gravações, já estava passando na Venezuela, vieram fazer entrevista com o elenco, e a Teresa Sequeira contou que o homem, ou seja, o ator, ele realmente ficava no pelado, como diria minha amiga Vanúbia. E aí ela conta que num dia, em uma das cenas, ele estava se aproximando dela, totalmente pelado, porque Walter Avancini queria o máximo de realismo possível. E o homem, não sei se você lembra, mas tinha 2 metros de altura. Imagina a situação. E aí, quando ele foi se aproximar para pegar ela, né, para fazer o que ele tinha lá que fazer, ele deu um espirro, mas foi um espirro tão forte que ninguém aguentou, todo mundo caiu na risada, principalmente ela, porque um homem daquele tamanho dando um espirro assim. E segundo ela, eles tiveram que esperar mais ou menos uma meia hora para que a crise de riso do elenco inteiro se dissipasse. Por que me faz sofrer ainda mais?
Se você quiser, eu ajudo você a fugir. Fugir? Mas tem que ser com eu. Tem de fugir e continuar a ser minha. Fugir? Eu quero fugir. Então imagina, eu queria ver esse ator como é que ele não ficou, tadinho. Uma situação que Walter Avancini botava os outros também em cada frieira, viu, que eu vou te contar. Inclusive a Fátima, lembra da escrava Fátima? Nossa, ela ficou meio revoltada com Walter Avancini, porque ela teve ali algumas cenas também sensuais de mostrar corpo, mas isso não havia sido combinado com ela na hora do contrato. Inclusive ela deu uma entrevista ao Leonardo, da TV Leonardo, eu já estou comentando dele sempre aqui nesses vídeos, porque 90%, 80% do que eu conto aqui são de entrevistas que eu vi lá na TV Leonardo. E ela disse que os atores negros ganhavam menos, até hoje ganham menos, e que não tem tanta oportunidade. E essa entrevista ela deu em 2020. De lá para cá mudou. Bom, a gente já vai comentar mais se mudou, se não mudou, mas voltando aqui a Teresa Sequeira, ela conta que participou de uma novela, acho que foi Tocaia Grande, alguma coisa assim do tipo. E aí o Walter Avancini viu uma cena dela, gostou e pediu para que ligassem para ela, para dizer que o Walter Avancini queria que ela fosse até a Manchete para conversar e tal. Ela estava numa viagem, então o homem que ligou lá para ela, o secretário, sei lá, e falou: olha, o Walter Avancini quer falar com você. Só que ela achou que era trote de um amigo. E começou a xingar o homem de todos os nomes possíveis e imagináveis, achando que era realmente lá um amigo fingido. Viu, Mari? Mas que amigos são esses? Tem Teresa Sequeira. Tá brava a situação. Aí depois do homem muito tentar, ela se convenceu que era verdade, que era funcionário da Manchete, e foi lá falar com o Walter Avancini e ele deu esse papel de Micaela. O que acontece? Micaela tinha 2 filhos, né? Um de 15 e um de 16, se não me falha a memória. Então tinham que arranjar adolescentes ali que tivesse um pouco a ver com a cara dela, para ser os filhos, só que eles não estavam encontrando. E aí Walter Avancini falou para ela que, como não estava encontrando, ia trocar ela de personagem. Só que ela já estava lendo as coisas da Micaela, ainda não tinha começado a gravar, mas as leituras lá em grupo já tinha começado. E aí ela não queria trocar de jeito nenhum, dizendo ela que chorou e conseguiu o papel da Micaela chorando. Realmente, aí acho que Walter Avancini pensou: deixa essa mulher, porque o tanto que ela vai chorar na novela não está no script. E, sinceramente, a Micaela sofreu mais do que Maria do Bairro, não merecia aquele final. E eu vivi esse romance dos dois, no sentido de que a atmosfera que criava ali o Walter Avancini desse romance desses dois, aquela tensão sexual que existia, tensão romântica que não podia se consumar porque ela era a madrasta dele. Não, e a gente torcendo para que os dois ficassem juntos o tempo todo, e me termina com Micaela levando um tiro. O Luiz, ele vai para o degredo, ou seja, vai lá para uma ilha nos cafundé do Judas para morrer lá. Não, gente, sinceramente, mas que final brabo foi esse? Meu amor. Micaela. Senhor Felipe, eu vou partir. Não vá, meu amor. Não vá, não me deixe. Não me deixe sozinho, não me deixe sozinho. Vai ver que foi isso que fez com que a atriz desaparecesse, o Zio. Ela fez igual a Adela Noriega. Porque a Adela Noriega, ninguém sabe onde é que tá, aquela atriz lá mexicana, né? Todo lugar que eu vou, eu grito: Adela! Para ver se ela aparece. Nunca apareceu até hoje. Vou começar a fazer isso com a Teresa Sequeira, porque também nem os próprios atores, nas entrevistas lá com o Leonardo, sabiam dizer onde é que estava a Teresa Sequeira. Até que depois de muito buscar, carafunchar e tal, se descobriu que Teresa está casada com um professor de música, um músico, faz orquestra e tal. Parece que tem uma escolinha. Por que eu digo que parece? Porque tem umas fotos da Teresa Sequeira ao lado dos alunos dos meninos marginais lá. Espero que nenhum pai de aluno veja esse vídeo. É que eu chamo a todas as crianças de meninos marginais carinhosamente, claro que sim. E ela é abraçada com ele segurando o diploma. Ou seja, vai ver, ela virou secretária dessa escolinha aí. E ela parece que está gostando, porque não quer que ninguém vá atrapalhar a paz dela, mas também pudera, né, Zeu? Depois de sofrer um calabouço em Chica da Silva, ela ainda foi fazer Mandacaru. Aí eu gostava muito do personagem dela em Mandacaru, Dinda. Eu fiz uma peça que era uma adaptação do Guimarães Rosa, de Sagarana, e lá eu botei uma personagem chamada Dinda.
E não é porque ela sumiu, não, mas eu sempre a achei uma grande atriz. Pelo menos esses 2 trabalhos que eu vi, nossa, genial. Quando foi ao Brasil a Telebem, que eu acho que esse é o nome da emissora lá da Venezuela, entrevistar, gente, eu fiquei fascinado com a prosódia, com a dicção, com a técnica que essa mulher tem até para dar entrevista. Chico, o Faz-me me chamou para conversarmos. Que alegria. Nossa conversa será breve, dona Micaela. Por que fala comigo dessa maneira? Porque você tem que se inscrever no canal e também deixar o like no vídeo, estropício. Realmente, assim, faz falta uma atriz do porte dela. É aquela atriz carismática, que ela entra na tela e olha que a personagem era morta. Mas é por isso que eu digo, a personagem pode ser morta o que for, mas quando o ator, a atriz tem aquela coisa, um tchan a mais, ela consegue trazer um magnetismo, fazer com que todos os espectadores olhem para ela. E isso a Teresa Sequeira tem esta energia, mas realmente agora ela prefere estar ali sendo dona de casa, provavelmente, deve ter uns filhos também, e trabalha nessa escola, ou então pelo menos vai no dia da formatura, né? O marido deve dizer: Teresa, sai de casa, criatura, tu tá pior do que um guaxinim escondido. Aí deve puxar ela pelo braço, vai, bota uma roupa, e aí ela vai lá. Então, tudo que nós temos da Teresa Sequeira até o momento são essas fotos aí, que eu tive que caçar também, igual moeda na areia da praia, para mostrar para vocês. E se o elenco, os atores não têm contato, é porque realmente o trauma foi tão grande que ela não quer dizer nem oi cachorro pro povo. É engraçado que o Leonardo fala assim: você tem alguma notícia da Teresa Sequeira? Aí os atores entrevistados: não, mas eu também queria saber, eu não sei onde é que ela tá, ela sumiu, evaporou. Pois é, né, gente? Tantos autores ali fizeram uma amizade e parece que ela não fez nenhuma amizade assim do tipo de vou levar para minha vida agora. Não. É uma pena. Eu sou fã do casal, mas eu entendo quem não gostava, porque chegou uma altura na novela que o Luiz Felipe se tornou muito agressivo. Depois que o pai morre, aí vem uma crise de consciência nele, e ele até bate também em Micaela. Eu disse, ela apanhava realmente até do vento. Mas assim, acho que ele se arrependeu, ele percebia, e eu gosto um pouco deste plot de você ir aos poucos se transformando naquilo que você nunca gostou. No caso, ele se transformando no pai, até que finalmente ele cai em si, e aí naquela reta final do casal, eu acho que ele se redime. Você não acha, não? Aí quem acaba, na verdade, ajudando um pouco a Micaela, além da Chica da Silva, é o Xavier, o senhorzinho Xavier, que eu já falei sobre ele lá no primeiro vídeo, depois você vê. Na época que eu vi Chica da Silva, eu não tinha me apercebido disso, mas depois, com o tempo, eu fui vendo que uma das melhores interpretações de Chica é de uma atriz que as pessoas quase não falam, é a Iléa Ferraz, que fez o papel da Fátima. A cena que eu mais gosto, minha, da Chica da Silva, assim, é a cena que ela ganha a carta de liberdade. E eu tive a confirmação de que realmente era uma atriz fora de série quando eu vi a entrevista dela com o Leonardo, porque, gente, só para começar, a voz verdadeira da Iléa Ferraz não tem absolutamente nada a ver com a voz que ela fazia lá sendo Fátima. A prosódia, gente, é uma coisa impressionante, porque ela falando dava para passar muito bem como mineira, aquele jeito dela. Quando você ouve a Iléa, é realmente um sotaque completamente diferente. Muito tocante, assim, me tocou muito. Quando eu fiz, foi forte, mas eu não vi. Eu fiz essa personagem com muita entrega, sabe? Me colei muito. Você fazer uma voz, você fazer um sotaque para gravar uma cena, 2, 3 capítulos, mas para fazer uma novela praticamente inteira e você sustentar, isso é muito difícil. Quantas vezes, veja só, por exemplo, a Juliana Paz, gosto da Ju Paz, gosto bastante, mas quando ela foi fazer lá a Maria da Paz, quantos sotaques ela fez durante a novela? Cada dia era um diferente, ela estava meio que provando no meio das gravações. Começou de um jeito, aí não segurou muito daquele jeito, foi para outro. Isso a gente vem, e não estou falando isso para dizer que a Ju Paz não seja uma boa atriz, de maneira nenhuma. É mesmo para dizer a dificuldade que é quando se coloca em um personagem um teor de prosódia diferente da do ator.
E a Ileia conseguiu fazer isso divinamente. Uma atriz que em nenhum momento ela, talvez até por isso o pessoal não tenha reparado tanto, porque ela é uma atriz que ela não fica forçando a atenção para si, não fica forçando a interpretação para dizer, olha o que é que eu sei fazer aqui. Não, ela simplesmente faz de uma maneira realmente perfeita, porque o sofrimento que aquela Fátima passava, e eles colocavam um óleo nela para parecer assim bem o suor do escravo, trabalhador, braçal. Também teve o cinto de castidade, ela falou que o cinto não era de verdade, aí também já seria demais, né? Não, era um material muito mais leve, que não machucava nem nada, era de mentirinha. Mas as situações que a personagem vivia era muito forte, e ela fazia numa naturalidade tão grande, que é por isso que a gente não percebe que existe ali algum tipo de esforço. Isso é um ator, gente, que deveria realmente estar aí nas novelas. A última vez que eu vi a Ileia em alguma novela, que eu me lembre, foi em Um Outro Lado do Paraíso, acho que foi lá, que ela fazia uma juíza, se não me falha a minha memória. E depois disso, acho que alguma outra participação especial, talvez, é um absurdo, né? Para você ver como é a televisão. E Valci Carrasco já fez tantas novelas na Globo, poderia ter chamado ela para fazer mais, o Valci. Mas ela já fazia teatro há um tempo, ela também é artista plástica, então ela não chegou lá em Chica da Silva também do nada. Ela já tinha feito algumas coisas na Globo, na própria Manchete ela fez Helena, acho que ela também fez Mãe de Santo, uma minissérie, Pacto de Sangue lá na Globo. Então ela já conhecia o Avancini, fazia também umas cabeças em programas da TV Cultura, então ela já tinha realmente ali um repertório. Fica então explicado que realmente não foi assim só de principiante, embora também, claro, contou ali com a direção do Walter Avancini, dos demais, do Jacques Lagoa. Peraí. Mais alto, e mais alto. Mas o Ferreira tá tão fresquinho que até passou minha dor de barriga. E mais alto. E aí ela fala exatamente sobre essa questão de que ela chegou lá em Chica fazendo teste. Não seria exatamente para o papel da Fátima. Simplesmente a Avancini estava testando vários atores ali. E ela sempre se destacando com certeza, conseguiu o papel, entrou um pouquinho depois lá naquele grupo da família portuguesa, ou família braba, né? Enfim, e ela não sabia que a personagem ia por aqueles caminhos, que, por exemplo, ela ia lá para a taverna, tinha cenas de nudez. Com ela não teve muitas cenas assim, porque ela bateu o pé e disse não. Porque se fosse para fazer esse tipo de cena, isso teria que ser conversado. O valor também seria diferente, e não só o valor, e também ela saber se ela estaria disposta a fazer. Né? Por exemplo, a Adriane Galisteu, ela, coitada, não sabia que ia ter que fazer tanta cena sem roupa, sem a parte de cima. Mas você não vai comparar o salário que ganhava a Adriane Galisteu, que era o terceiro maior da novela, veja só, era o terceiro, era o segundo. Eu contei isso lá nas outras partes. Gente, essas partes anteriores que eu estou aqui comentando, eu vou deixar tudo aí no primeiro link. Você clica e tem a playlist para você assistir. É muita informação. Então, quer dizer, ela deve ter ganhado quanto para fazer Chica da Silva o salário? R$1.000? 1.500? E olha lá, né? Porque naquela época 1.500 era dinheiro. Sim, mas a questão não é essa. A questão é realmente de não estar sendo ali muito justo com o que ela vai ter que fazer. Ela deixa muito claro que as coisas têm um valor, não no sentido de se vender, mas no sentido de vamos ver aqui como vai ser esse contrato. Ela comenta também que a questão dos atores retintos, um ator branco ele pode fazer uma novela atrás da outra. Atores retintos fazem assim, uma novela um dia, depois de 10 anos faz outra participação especial e assim vai. Mas não é por isso ela ficou se vitimizando e fazendo em casa chorando, não. Ela tem o seu
trabalho como artista plástico, também tem toda a sua trajetória no teatro, trabalha em curadoria sobre questões sociais que envolve arte e sociedade. Então, é realmente uma baita profissional, uma baita artista. Não sei se agora, com a Globo tendo um elenco muito majoritariamente negro, se ela tem feito mais coisas, mas se não, estão perdendo aí um grande ativo. Aí o Leonardo fala, quanto mais clara for a pele, melhor contrato se pode fazer. Menina, é uma realidade realmente dura, viu? Só não é pior do que a realidade da personagem dela naquele tempo. E ela fala que ela fez a Fátima não pensando no lado de vilã ou se era boa. Não ia por aí, porque muitas pessoas não gostam da Fátima porque depois ela traía a Chica, enfim, fez umas coisas lá. Mas ela diz o seguinte, que não pensava nisso. Ela fazia com o seguinte pensamento, esta é uma mulher que nasceu e foi criada sendo um objeto, não era considerado nenhum animal, era um objeto, uma coisa, um produto. Então, uma pessoa que cresce nesse contexto, ela não vai ter muita ideia de bom e de ruim, porque no caso aí é a mais absoluta sobrevivência. E o final dela, veja só, termina ela sendo torturada no lugar de Chica da Silva, porque graças lá a Violante consegue fazer uma arapuca com o contratador, ela pede lá para o inquisidor liberar a Chica e coloca todos os crimes em cima da Fátima. E essa foi a última cena da Fátima, sendo torturada pelo Dalton Vig. E uma curiosidade é que vocês lembram que a mulher lá, da família portuguesa, vivia odiando a Fátima, fazia a vida dela um inferno, afinal ela era amante do marido. Mas aí Leia conta que elas ficaram muito amigas e que tem contato até hoje, veja só que legal. Ela conta, na verdade, que os bastidores de Chica, apesar de todo mundo ter medo de Walter Avancini, o Satanás, todo mundo se dava muito bem, as pessoas ajudavam uma a outra, também porque eles gravavam em Maricá, acho que esse é o nome da cidade, perto de Xerém. Acho que pertence a Xerém, que Xerém é o Zé. Xerém lá do Zeca Pagodinho, é lá mesmo, do lado vizinho. Então todo mundo ia para a sede da Manchete, de lá eles pegavam uma Kombi. Meu filho, porque se você pega uma Kombi todo dia com uma pessoa e você não faz amizade, você pode se jogar da Kombi. Não tem como, afinal de contas, imagina, pegar uma Kombi todo dia é tipo o professor em sala de professor. Todo mundo se junta lá, é o Revotril humano. Um ajuda o outro a não enlouquecer. Então ela diz que não se arrepende de maneira nenhuma ter feito Chica da Silva, apesar das cenas. O Leonardo até coloca a questão da Giovanna Antonelli, que eu comentei na segunda parte, dela ter processado e tal. A Leia não entra muito nessa questão da Giovanna, mas ela deixa ali entendido que não. Ela, apesar disso, ela sente muito orgulho de ter feito a novela e que, bom, pelo menos ela conseguiu ali se impor. E aí não teve mais cenas. E de outra coisa, para você ver que a Fátima é uma personagem que cresce muito. Esse crescimento da Fátima, eu tenho certeza que se deu não só ali pela organicidade da história, bom, talvez um pouquinho, mas principalmente porque a Fátima pedia-se algo dela, né, ali no roteiro, e ela entregava. Talvez se ela não entregasse nada, provavelmente Walter Avancini já tinha botado outro no lugar, ou então simplesmente Valci Carrasco não iria escrever essa linha que escreveu para ele, porque a personagem Fátima é assim, é uma montanha-russa, ela sobe e desce, e para o ator se equilibrar nisso, sem perder realmente ali o tom da personagem, nossa, meus parabéns aí para Iléa Ferraz. E se tinha tanta gente sofrendo é porque também tinha muita gente para fazer o povo sofrer. Chica da Silva teve muitos vilões e cada um era pior do que o outro. Teve lá a Fausta, que era feita pela Lu Grimaldi, nossa, a mulher do Satanás. Tinha a Dona Bem-vinda, que era a bruxa realmente lá do Tijuco. No final ela fez uma gambiarra no feitiço, não deu certo, ela acabou indo parar no corpo de uma cabra. Eu lembro que lá na comunidade do Orkut o povo falava muito sobre isso, da cabra Bem-vinda. Também teve um bocado. E a Violante, que foi a principal de todas, feita pela Drica Moraes, mas a gente não pode ir para Drica sem falar antes de um que é o Inquisidor, feito pelo Dalton Vig. Agora contarás tudo o que sabe. Eu acho que esse foi o único vilão que o Dalton Vig fez, não foi não? E assim, fez bem feito.
quem ia interpretar o Inquisidor não era ele, era um cara chamado Rômulo Arantes, que pelo que eu vi, a não ser que eu esteja muito encaixaçado, é pai do Rômulo Arantes Neto, que uma vez eu vi até no teatro lá. Bom, mas acho que brigou com o Walter Avancini, não sei o que foi que aconteceu, disse que não ia fazer mais. Então, de uma hora para outra, o Dalton Vig recebeu a ligação de Walter Avancini dizendo que venha fazer o Inquisidor. Na verdade, o Dalton já ia participar de Chica da Silva. Não sabemos qual era o personagem. O problema é que ele tinha acabado de firmar um contrato com o SBT para fazer, adivinha o que? Pérola Negra. Pérola Negra, você, não sei se você viu, mas foi uma novela feita a toque de caixa, ficou engavetada há 300 anos. Então o Dalton falou que uma semana depois do término das gravações de Pérola, ele recebeu essa chamada num sábado e já era para começar a trabalhar na segunda. Até porque o outro ator já tinha feito algumas cenas que obviamente não seriam utilizadas. Então ele chegou lá na segunda-feira, teve ali uma reunião e pronto, já vai gravar. E o Avancini, como carne de pescoço, falou para ele: olha, a sua principal colega de cena é a Drica Moraes, ela está dando um bolão, então você interprete bem, porque senão vai ficar feio para você. Jesus, agora veio o The Walking Dead pra cá. Bom, enfim, e aí ele não teve tempo de preparação nem nada, ele disse que leu no livro de história, acho que pegou uma baça pra saber como era essa coisa da Inquisição. A gente tá falando de 97, a novela estreou em 96, mas já estava no final. Ele realmente foi uma das últimas participações especiais. Inclusive, veja só, ele esteve no mesmo período da participação de Cicciolina, e ele falou que não conversava com a Cicciolina, primeiro que ela falava italiano, né? Segundo que ele disse que ficou meio impactado, não por preconceito, mas ficou assim um pouco assustado, sabe, que ia contracenar com uma atriz pornô, realmente. E ele ainda conta que algo que achava inacreditável da Cicciolina era os peitos dela. Não. Era que as cenas eram gravadas de manhã e ela já chegava tomada. Tomava o quê? Conhaque. Conhaque antes de gravar. Eu falei, gente, eu nunca vi uma pessoa tomar conhaque de manhã para fazer um trabalho na televisão. Enfim, mas a Cicciolina falou, salvou com conhaque, deve ter sido. O Inquisidor do Dalton é uma prova que personagem ruim, personagem que a gente detesta, que a gente quer tirar da televisão, agarrar e jogar debaixo de um caixão, não tem nada a ver com atuação ruim. A gente odiava o Inquisidor, tinha medo, mas é impossível alguém ver a interpretação do Dalton e dizer interpretou mal. Ah, não gostei da interpretação dele, não, porque dá para perceber o que é a interpretação e o que é a personalidade do personagem que ele tem que desempenhar. Eu tô falando isso porque muita gente hoje em dia, por exemplo, a Maísa que fez La Garota do Momento, a interpretação abaixo do pré-sal, que dali fez pós-graduação no Instituto Carla Pérez de Interpretação. Dizer que Maísa, em Garota do Momento, interpretava bem é não entender absolutamente nada de interpretação. E tu entende dizer, eu tenho meus estudos, né, meu povo? Então, tecnicamente falando, não interpreta bem. Aí o povo fala, não, mas é que tá se confundindo, é que a personagem era chata. Não, a personagem ser chata, ser mimada, tipo a Carolina Dickman lá em Laços de Família, é uma coisa. Agora, não vejo ninguém dizer que Carolina interpretou mal em Laços de Família, até porque Vera Fischer, ela tomou todo o espaço de canastriz daquela novela juntamente com o Gianecchini. Então, tem sim como separar uma coisa com a outra. O personagem dele a gente odiava, mas a interpretação, nossa, ele falou que a inspiração foi o vilão lá da Guerra nas Estrelas. Como é o nome dele? Aquele todo de preto. Eu tô com medo de falar inglês, porque meu inglês que horário é esse? Já é 4 da tarde, já não funciona mais. Meu inglês só até as 3. E Dieter Weigel, é assim, é que eu não sou fã das estrelas, não. Enfim, então foi um bom trabalho. Ele falou que torturou um bocado de gente lá, mas que na verdade a única tortura que ele gravou juntamente com o ator foi quando ele fez lá a tortura do Lipiani, o padre, que eu falei lá na segunda parte desse documentário, que veja só, ele gravou o emparedamento do padre Eurico, que era o Alexandre Lipiani, num dia, e o Lipiani morreu no dia seguinte. O padre Eurico está morto. Então, imagine, tem uma cena de tortura que ele fez com o Lipiani que foi tirando as unhas
dos dedos lá do padre. E hoje em dia essa novela realmente ia ter que cortar praticamente tudo para passar. E ele teve uma grande química com a Drica Moraes. Pois é, que ela também a gente detestava. Quem vai dizer que Drica Moraes interpretou mal nessa novela? Só porque a personagem dela dá vontade de jogar naquele mar e afogar, que Violante era ruim. Quando ela maltratava Micaela, nossa, eu xingava ela toda. Então, percebe como esse argumento de dizer, não foi a interpretação que tá ruim, é o personagem, não. Não vai por aí. Então, eles tinham uma química. Mas você pensa que acreditei em vossas mentiras sobre o vaso que estava no baú de Chica. Eu sei que a colocou lá, senhorinha Violante. Vais-me ser? Não. Eu nunca entrava naquela casa, não. Se não colocou, fez com que a pobre Fátima colocasse. Vais-me ser há de me denunciar. Nunca. E teve o beijo. Imagina, o inquisidor, claro, não teve nenhum inquisidor no Brasil, viu? Tinha assim, um representante da igreja que já era aqui do Brasil, mas do Santo Ofício mesmo assim, com firma autenticada, não veio nenhum. Mas ele fez aí essa coisa na história e casou super bem e teve o tão esperado beijo aí da Violante com o inquisidor. Teve gente até que até torceu para ela ficar logo com ele, ou então por os dois ser descobertos e serem queimados, ou então pelo menos o inquisidor, porque ele teve um final bom. O inquisidor ele ganhou um dinheiro, porque o contrário teve que dar um monte de diamante para ele libertar a Chica. Libertou, torturou a Fátima, matou o Eurico lá emparedado. Esse ladrilho aqui, ó, até me lembra. Isso daqui que eu estou, viu, Maria? Deixa eu ir embora, porque eu tenho mais de 1000 anos, se der um terremoto, não quero estar aqui. E finalmente a gente chega na Drica Moraes com a sua Violante. Perceba que é uma vilã que não sorri, não conta piada, não é carismática, mas ainda assim ela consegue prender o público e em nenhum momento fica robótica, porque existe o perigo real de se fazer um personagem, um vilão assim e ficar parecendo um robô, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Bruna Marquezine. Lembra quando ela fez lá a Catarina? O que aconteceu? Caiu, quebrou a cara igual o namorado que ela tinha na época. Cláudia Raia, quando foi fazer uma personagem assim, Salve Jorge, Jorge não salvou, falou taca fogo que tá ruim demais. E na última parte do documentário você vai ver, se realmente a atriz não fosse, a vilã não fosse muito boa, não teria conseguido, até porque Chica, além de ser muito mais carismática, de contar piada, era uma anti-mocinha muito boa. Só que a vilã não conseguiu ficar por baixo graças ao talento da Drica Moraes. E Chica da Silva foi assim tão boa para Drica Moraes, porque hoje em dia ela não gosta de falar da novela, não fala quase nada. Tem uma razão para isso, que você vai saber na última parte desse documentário aqui de Chica. Inscreva-se no canal, não seja marginal, dê também um like, que é para assim ter mais chance do YouTube te notificar. Diga aí nos comentários se tem algum ator ou atriz que você também gostaria de saber um pouco mais, que aí eu trago nessa última parte. Clicando nessa playlist que está aparecendo, você assiste todos os vídeos que eu citei. E no mais, um grande abraço para todo mundo de Salvador que gosta mais da Laura Pausini do que do Pissirico. Acabou, Marginal.